Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe, comente, que isso ajuda bastante na divulgação desses estudos. Também acione o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E nos siga lá no Facebook/Profecias Atuais. Lá nós disponibilizamos outros materiais para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias. E se você não segue lá no Facebook, você também fica sabendo quando não vai ter vídeo aqui no canal. Geralmente a gente posta vídeo todo final de semana, ou no sábado, ou no domingo. Mas às vezes acontecem alguns problemas em que a gente não sobe os vídeos. O que aconteceu foi semana passada. Nós avisamos lá no Facebook que não teríamos vídeo aqui no canal. Nós estamos passando por um problema muito sério de pandemia e infelizmente esse vírus acabou atingindo a minha família. Tanto meu cunhado quanto a minha mãe estavam contaminados. Graças a Deus já estão tudo bem com eles, mas nós tivemos um fim de semana um pouco complicado. E hoje vocês estão percebendo que nós também tivemos um probleminha com o cenário. Onde costumo gravar tem um problema na instalação elétrica, então a gente está fazendo com esse fundo branco, que geralmente a gente usa para fazer vídeos bônus aqui no canal, mas já a gente resolve essa situação. Mas nós não queríamos deixar esse final de semana mais uma vez sem vídeo, principalmente porque hoje nós vamos começar mais uma série aqui no Estudos do Apocalipse. Nós já estudamos as séries do 7 e essa aqui é a última série de 7. Estudamos as 7 cartas, as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, e hoje vamos começar a estudar as 7 pragas, as últimas 7 pragas derramadas aqui na terra antes da volta de Jesus. Então, desde já, eu lhe peço que, se você puder, feche seus olhos ou fique em atitude de oração. Nós vamos pedir a orientação mais uma vez do Espírito Santo para que esteja aqui conosco nesse estudo. Pai bendito, nós te agradecemos por mais uma vez estar aqui conosco. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, apesar das dificuldades. Mas pedimos mais uma vez que o Senhor continue sendo nosso professor, através do seu Santo Espírito, e também abençoe e console aqueles que estão passando por dificuldades, mas mesmo assim estão querendo aqui aprender a sua palavra. Que o Senhor também esteja ali com eles. Nos dê a tua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse capítulo 15 nós vamos aprender algumas coisas muito interessantes. Aí você pode estar pensando assim: Fernando, mas as 7 pragas estão no capítulo 16. Sim, mas na verdade esse bloco profético compreende o capítulo 15 e o capítulo 16. Os dois são uma coisa só, mas na hora da divisão da Bíblia isso foi separado em 2 capítulos. Nós já conversamos sobre isso, mas é uma coisa só. E o capítulo 15 é importantíssimo. Por quê? Porque o capítulo 15 vai nos mostrar em que período em que as pragas serão derramadas aqui na terra. É ele que nos mostra o espaço-tempo em que essas pragas estão localizadas. E ele também fala de um assunto que é pouquíssimo falado no meio cristão, que é o fechamento da porta da graça. Fernando, nunca ouvi falar sobre isso. Fica tranquilo, vem com a gente que hoje você vai aprender mais essa expressão teológica que geralmente é usada pelos teólogos historicistas. Como que nós sabemos onde e quando essas pragas, no mundo inteiro, mas quando essas pragas serão derramadas? Lá no capítulo 15, ele começa a falar uma coisa muito importante. No verso 1, ele fala: vi no céu outro sinal grande e admirável. Isso é João vendo, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumiu a cólera de Deus. Então aqui a gente já tem mais ou menos uma noção que o capítulo 15 não é uma sequência cronológica do capítulo 14. Nós estudamos o capítulo 14, terminamos ele no último vídeo, há 2 semanas atrás, e nós aprendemos que do verso 14 em diante do capítulo 14 é a volta de Jesus. Na ceifa simboliza o resgate dos remidos e na vindima simboliza a destruição dos ímpios. Então, se o capítulo 14 termina com a destruição dos ímpios, por que no capítulo 15 vai ser derramada as pragas que
que vai consumir com a cólera de Deus. Não faz sentido. Se os ímpios já estão destruídos, não tem por que ser derramado pragas. Então o capítulo 15 não é uma sequência cronológica do capítulo 14. O capítulo 14 ele fecha um bloco profético e quando chega no capítulo 15 ele volta no tempo para um determinado ponto e começa a recontar a história. Assim como tem sido feito nas interpretações desde lá do livro de Daniel até aqui. A gente viu lá no livro de Daniel que ele conta a história dos impérios mundiais no capítulo 2, depois no capítulo 7 ele volta para recontar, depois no capítulo 8 ele volta para recontar a história dos impérios mundiais. Em Apocalipse a mesma coisa, as 7 cartas, 7 igrejas, conta a história da igreja, depois nos 7 selos volta do mesmo ponto e reconta a história da igreja com mais detalhes. Então aqui no capítulo 15 ele volta no tempo, mas ele não vai contar toda a história, ele vai contar a partir de um determinado ponto. E qual é esse ponto? Aí nós vamos pular todos os versículos do versículo 2 até o versículo 5, porque a partir do versículo 5 nos interessa para saber qual é o ponto que começará a cair as pragas aqui na terra. Depois nós voltaremos no verso 2 até o verso 4. Mas no verso 5 fala assim, ó: depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário e o tabernáculo do testemunho. Nós já vimos essa cena lá no capítulo 11, você que está nos acompanhando aqui no canal, quando nós estudamos a 7ª trombeta. Na 7ª trombeta, João também viu que se abriu o tabernáculo no céu e viu a Arca da Aliança, quer dizer, abriu inclusive o lugar santíssimo. E nós falamos lá quando nós estudamos o capítulo 11 que essa cena seria completada quando nós estudarmos o capítulo 15. Está aqui essa parte que completa aquela cena do capítulo 11. No verso 6 fala: e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheia da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Nós já conversamos que o livro de Apocalipse ele é o mais hebraico do Novo Testamento, talvez junto com o livro de Hebreus, mas o Apocalipse com certeza ele tem muito mais referências ao Antigo Testamento. E também tem muitas referências tanto às festas quanto ao santuário. As festas de Israel, os sábados cerimoniais e também o santuário. Quando ele fala no versículo 8 que ele vê o santuário se enchendo de fumaça e que ninguém podia entrar no santuário, é uma referência direta a uma festa que existia no povo de Israel no Antigo Testamento, que era a festa da purificação do santuário ou a festa da expiação. Nós já estudamos essas festas quando nós estudamos lá no capítulo 8 de Daniel, mas acontece o seguinte, para você que está chegando agora ou para você que já estudou e quer relembrar. Lá Israel tinha 7 festas, cada uma num dia específico, e no 10º dia, do 9º para o 10º dia do 7º mês, existia uma festa que chamava o Dia da Purificação do Santuário. Nesse dia da purificação do santuário, o sumo sacerdote entrava dentro do lugar santíssimo. O santuário tinha 2 compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. E uma única vez no ano, o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote, poderia entrar no lugar santíssimo para fazer expiação de pecados por todo o povo. E enquanto ele estava fazendo a expiação do pecado por todo o povo estava afligindo a sua alma. Isso você pode ver lá em Levítico capítulo 23. E esse povo, enquanto ele estava lá fora, fazia o seguinte, ó, no verso 28, capítulo 23, verso 28. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. No verso também 30 fala que nesse dia quem fizer alguma obra eu destruirei no meio do seu povo. No verso 32 fala: sábado de descanso solene vos será. Então afligirei a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrarei o vosso sábado.
Então, durante esse dia, enquanto o sumo sacerdote estava lá dentro do santuário, no lugar santíssimo, fazendo expiação, o povo lá fora estava afligindo a sua alma. O que é afligir a sua alma? Eles estavam fazendo uma retrospectiva de como tinha sido o ano. Esse dia também era chamado do Ano Novo Judaico, né? O Rosh Hashanah, que é junto com as festas das trombetas. E eles fazem uma retrospectiva do ano para ver o que eles tinham de errado, se em algum momento eles esqueceram de pedir perdão a Deus. E aí eles tinham a oportunidade de se arrepender e pedir perdão a Deus enquanto o sumo sacerdote estava fazendo a expiação. Como era essa expiação? Ele matava um bode, pegava o sangue desse bode, entrava no lugar santíssimo e aspergia o sangue em cima da tampa da arca da aliança, que era chamado o propiciatório. Quando ele terminava de fazer a intercessão, ele saía de dentro do santuário. E lá em cima da tampa da arca aparecia a glória de Deus e preenchia todo o santuário. Lá no capítulo 16, quando ele fala de novo sobre esse dia, lá de Levítico, no verso 2, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão, que não entres no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morrais, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, nesse dia, no dia da expiação, depois que o sumo sacerdote terminava de fazer a intercessão no lugar santíssimo, quando ele saía, a nuvem de Deus, a glória de Deus, também chamado de Shekinah, aparecia em cima da arca da aliança e preenchia todo o santuário e ninguém podia entrar lá. Então, quando terminava a intercessão do sumo sacerdote, aparecia a glória de Deus e ninguém podia entrar no santuário. Então, quando João vê essa cena, que no santuário celestial, lembra que ele está vendo um tabernáculo no céu, no santuário celestial se encheu da glória de Deus, significa que acabou o período de intercessão, terminou o juízo investigativo. Lembra que a gente já estudou, para você que está nos acompanhando, que em 1844 começou-se a purificação do santuário, lá no santuário celestial, e começou o juízo investigativo. Aqui no capítulo 15 termina o juízo investigativo. Então, o que significa o término da expiação do santuário? Significa o fechamento da porta da graça. Quem se arrependeu, se arrependeu. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. E aí sim as pragas começam a ser derramadas. E quando isso vai acontecer? É muito difícil a gente encaixar na linha do tempo quando isso vai acontecer. Mas para que feche-se a porta da graça e todos tenham feito a sua escolha, significa que aquelas 3 mensagens angélicas que foram dadas para os 144 mil, no capítulo 14, para ser pregada ao mundo todo, já deve ter sido alcançada a todas as nações, para que todos tenham acesso a essa mensagem, ao Evangelho Eterno, e possam ter condições de fazer as suas escolhas, de adorar a Deus ou adorar a besta. Então, muito provavelmente, nós teremos o decreto da besta da terra, fazendo com que os habitantes da terra adorem a besta do mar. Esse decreto vai fazer com que haja uma perseguição àqueles que querem ser fiéis a Deus. Durante essa perseguição, também será pregado o Evangelho Eterno e será pregado a todas as nações, que é o que Jesus Cristo fala lá em Mateus 24, verso 15, que o Evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. Verso 14, perdão. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então testemunho, quer dizer, ninguém vai poder dizer que não sabia. Então todos vão ter condições de se decidir se adora a besta ou se adora a Deus. Quando chegar esse dia, então todos terem feito a sua decisão, termina-se a intercessão no santuário celestial, fecha-se a porta da graça, quem está salvo, quem está perdido, está perdido, e aí sim começa a ser derramado as pragas aqui na terra. E isso é muito interessante para a gente saber, porque quando a gente for no próximo vídeo estudar sobre as pragas
mais propriamente dito, no capítulo 16, você vai ver que essas pragas são derramadas somente àqueles que adoraram a besta. O povo de Deus não será atingido pelas pragas. Aí a gente volta lá no verso 2, no capítulo 15, quando fala que vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Isso aqui também é uma referência direta quando o povo de Israel foi liberto do Egito. Aliás, você vai ver que as pragas que serão derramadas são muito parecidas com as pragas que foram derramadas no Egito. E quando o povo de Israel estava lá escravizado no Egito e as pragas foram derramadas, só caía sobre os egípcios, não caía sobre Israel. O povo de Israel não era atingido pelas pragas. Então, quando mostra aqui que fala que viu esse povo, os vencedores da besta e da sua imagem, em pé diante do mar de vidro, algumas pessoas acreditam que a igreja será retirada da terra e aí será derramado as pragas, porque esse povo está lá no céu. Não, isso aqui é só um simbolismo para mostrar que eles não serão atingidos. Eles fazem do povo de Deus, eles estão inclusive cantando o cântico de Moisés. Qual é o cântico de Moisés? É aquele que está lá em Êxodo 15, que foi o cântico que Moisés cantou logo após eles terem atravessado o Mar Vermelho. Viram que aqui os vencedores da besta estão de frente de um mar de vidro, um simbolismo daqueles que tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho. E Moisés canta, e esse cântico de Moisés é um cântico de salvação, um cântico de resgate, um cântico daqueles que foram salvos e resgatados das pragas que caíram no Egito. Então, é uma maneira simbólica de mostrar que nesse período, depois do fechamento da porta da graça, quando for derramadas as pragas não afetarão o povo de Deus, mas só aqueles que resolveram adorar a besta. E é interessante que aqui eles não cantam só o cântico de Moisés, eles cantam o cântico do Cordeiro. E o cântico é o seguinte: grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Depois no verso 4 ele termina falando que porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Não está tendo um juiz investigativo. Quando termina o juiz investigativo, todos aqueles que estão prestando atenção na história desse mundo, junto com os que serão salvos, vão admitir: não, o Senhor é justo. Agora ele pode trazer o seu juízo aqui na terra, porque foi julgado todas as coisas e tudo foi às claras, e aí as pessoas vão declarar que realmente Deus é justo, que foi uma das acusações em que Satanás fez contra Deus lá no começo, no grande conflito no céu, na batalha entre Miguel e seus anjos e o dragão e os seus anjos, que Deus não era amor e que Deus também não era justo. Quando termina o juízo investigativo, todos aqueles que acompanharam esse grande conflito vão declarar que Deus é justo. E aí sim começa a ser derramado as pragas aqui na terra. E aí você pode estar se perguntando: mas Fernando, por que Deus vai derramar pragas aqui na terra só sobre aqueles que adoraram a besta, se logo após o resgate dos remidos eles serão destruídos? Então é como se fosse uma tortura. Deus primeiro vai derramar as pragas para eles serem torturados e depois vai destruir eles com a glória da sua vinda. Isso nós vamos responder no próximo vídeo. Quando nós formos estudar as 7 pragas, nós vamos explicar por que essas pragas vão cair um pouco antes da volta de Jesus e vão afetar somente aqueles que têm a marca da besta ou que adoraram a besta. Tudo bem? Muito obrigado por você estar curtindo, compartilhando. Continue curtindo e compartilhando esses vídeos. Esse assunto do fechamento da porta-graça é um assunto que muitas pessoas têm dúvida ou nunca ouviram. Então nos ajude compartilhando esses vídeos para que outras pessoas possam saber mais das doutrinas proféticas, das doutrinas bíblicas. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Deus abençoe e até uma próxima, se assim o Senhor permitir.